meninos, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história, professora Danila aqui falando. E hoje nós iremos falar sobre o governo geral, tá bom? Está lá nas páginas 109 a 112. Vamos lá? Primeiro, em virtude do fracasso das capitanias hereditárias, aquilo que a gente trabalhou na aula passada, exceto a de São Vicente e a de Pernambuco, né, que foram as duas que se desenvolveram, por não conseguir explorar a cana-de-açúcar, colonizar o pau-brasil e defender a terra contra os invasores e o surgimento do governo, há o quê? Uma mudança. Há uma mudança. Agora, eles não estavam mais vivendo em capitanias hereditárias. Agora, há um novo governo e esse governo é chamado de governo geral, tá bom? É isso que nós iremos falar um pouquinho. Então, D. João III, que é o rei de Portugal, né? Era, né, na verdade, o rei de Portugal, criou um novo sistema de governo, tá, gente? Para reger e administrar a colônia. Agora o Brasil passa a viver em colônia. E esse período é chamado de governo geral, tá bom? Do ano de 1548 a 1808. Então, há um novo sistema. Esse sistema é de colônia, tá bom? E é chamado de governo geral. O governo geral deveria instalar-se na capitania da Baía de Todos os Santos, tá bom? E mais tarde ela foi chamada de Bahia. Então, antigamente era chamada de Baía de Todos os Santos, agora é a Bahia, pela sua localização mediana entre as capitanias hereditárias. Então, era próximo ali às capitanias hereditárias, tá bom? O governo geral passava a ser a autoridade máxima na colônia, ou seja, todo mundo deveria respeitá-lo, tá bom? E ele colocaria ordem real. Todos os donatários, ou seja, aqueles que receberam as terras, deviam obedecer ao governo geral e colaborar com ele no processo da colonização. Então, aqui, ó, ele era o quê? O supremo, todo mundo devia obediência a ele. Como vocês podem ver aqui, temos as capitanias hereditárias que nós falamos, né? E o governador geral, tá bom? Agora, ele é líder supremo, todo mundo deveria obediência a ele. Entre os governadores gerais, é importante o conhecimento de os três primeiros. Por quê? Com eles surgiram as três cidades no Brasil. As três cidades no Brasil. Vamos ver? Olha só. Primeiro governador geral, né? Que são três que se destacaram. O primeiro governador geral é o Tomé de Souza. Ele chegou aqui no Brasil trazendo consigo o quê? Além dos soldados, muitos colonos e padres jesuítas para catequizar os indígenas. Lembra que nós temos relato dos indígenas através das cartas de Pero Vaz de Caminha e também através dos padres jesuítas, né? E esses padres vieram sob a direção do padre Manuel da Nóbrega, tá bom? Então, o governo de Tomé de Souza desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar. Iniciou-se a criação de gado e fundou a cidade de Salvador, gente. Ele que fundou a cidade de Salvador. A primeira capital do Brasil era em Salvador, lembra? Houve a distribuição de terra aos colonos, tá bom? Então, esse foi o primeiro governador geral, tá bom? Tomé de Souza. O segundo governador é Duarte Costa. Ele foi o segundo governador, foi o segundo governador geral, chegando ao Brasil em 1553, tá bom, gente? Trouxe seu filho, né? E também doutor Álvaro e alguns jesuítas com ele, tá bom? E entre eles encontrou-se o padre José de Anchieta, que fundou com Manuel de Nóbrega, né? A cidade de São Paulo, de Piratininga, tá bom? Então, eles são os responsáveis. Duarte da Costa não fez um bom governo, porque enfrentou sérios problemas criados pelo seu filho, perdendo assim a autoridade de governador e a administração da colônia. Então, ele teve um sério problema com seu filho e aí ele acabou perdendo o seu governo, tá bom? O terceiro governador geral é chamado de Mendes Sá, tá bom?
Ele realizou um governo considerado excelente, foi um dos melhores, tá bom? O Mendes Sá. Suas medidas favoreceram o progresso da colônia, ou seja, desenvolveu a colônia, tá bom? Ele governa durante quase o quê? 15 anos de sua vida, ele fica como governador. Homem energético e experiente, conseguiu resolver uma série de dificuldades deixada por quem? Por Duarte da Costa, o anterior a ele, tá bom? Então, ele foi e liderou a cidade de Estácio de Sá, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, atual Rio de Janeiro. Foi ele que fundou, tá bom? Então, esse daqui é o nosso terceiro governador geral, Mendes Sá. Então, vamos relembrar aqui os nomes deles. O primeiro é chamado de quê? Tomé de Souza. O segundo é Duarte da Costa. E o terceiro, Mendes Sá. Esses aqui foram os três principais, tá bom? E os três fundaram as 3 cidades. Aí, entradas, nós temos, que são as entradas? As entradas eram expedições organizadas pelo governo português, eram chamadas de entradas essas expedições. Elas não ultrapassavam o limite do meridiano do Tordesilhas e partiram do litoral, tá bom? Então, entradas são o quê? Essas expedições organizadas pelo governo português, tá bom? E aí nós temos as bandeiras. O que são essas bandeiras? As bandeiras são as explorações particulares que não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Partiam de pequenas localidades vizinhas a São Vicente. Por isso, o povo de São Paulo é chamado de bandeirantes. Então, há uma diferença entre entradas, que eram as expedições organizadas, e as bandeiras, que seriam as explorações particulares, que não obedecia o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Isso a gente falou na aula passada também. Então, aqui nós temos uma ilustração das entradas e bandeiras, para vocês observarem, tá bom? Na época da colonização, só o litoral era conhecido. Então, gente, só o litoral era conhecido, as outras partes do Brasil não eram conhecidas. Foram, então, organizadas expedições que se embrenhavam pelo interior à procura de metais preciosos e indígenas para o quê? Para trabalhar na lavoura paulista, tá bom? Então, eles fizeram essas organizações e expedições para procurar o quê? Os metais preciosos e os indígenas para que eles pudessem trabalhar na lavoura paulista. Os homens que compunham as bandeiras eram chamados de bandeirantes. Então, são esses daqui, ó, que eram integrantes das bandeiras, lembra? Então, eles são chamados de bandeirantes. Uma das bandeiras mais importantes, prestem atenção, foi liderada pelo bandeirante Fernão Dias Paes Leme. Então, é esse cidadão aqui, ó, que a tia colocou a foto, tá bom? Então, ele foi um dos bandeirantes principais. O que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a atividade do livro de história nas páginas 113 a 115, tá bom? Faça com capricho e dedicação, deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. Beijinho e até a próxima aula.